Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só, mais uma vez, vai se debruçar sobre uma sugestão que vem sido enviada para o programa muitas vezes. É sobre dança na igreja. Já tratamos isso algumas vezes, mas faz tempo que não falamos desse assunto. Aqueles grupos de coreografia, né? Talvez o nome melhor seja esse, com moças, geralmente, né? Que durante os louvores se apresentam no púlpito ou à frente da igreja, fazendo movimentos de dança embalados, né? Pela música que está sendo executada. Já houve um número muito maior de igrejas que tinham esses grupos de dança. Hoje a coisa parece que esfriou um pouquinho, até porque dá trabalho, né? Ensaiar, motivar as pessoas, estabelecer disciplina, e isso não é lá muito fácil. Especialmente quando a gente lida com crente, né? Porque o que o crente quer é bênção, trabalho não. Mas enfim, muitas igrejas ainda mantêm os grupos de dança e isso sempre gera controvérsia. Aqueles que gostam, aqueles que não gostam. O que nós vamos discutir hoje não é gosto, mas é a pertinência, a relevância. Qual é o papel, de fato e em verdade, dos grupos de dança na igreja? Efetivamente, no mundo real, eles existem porque trazem edificação, ajudam a adoração e glorificam ao nome de Deus? Ou, no fundo, lá no fundo, esses grupos existem em grande medida para atender aos interesses e às demandas de alguns membros das igrejas onde eles acontecem? É uma pergunta delicada, chata, mas essa é a função do Vejam Só, discutir. E ao longo dessa discussão, verificar exatamente qual é a relevância bíblica para esses grupos de dança. Seriam eles uma expressão, uma manifestação da moda, né? Ou da onda, da hora, como já foi o Dente de Ouro e o Caicai e tantas outras coisas, ou, de fato e em verdade, os grupos de dança que existem são um resgate legítimo e bíblico do ensinamento das Escrituras. E, portanto, as outras igrejas que ainda não os têm deveriam se pautar pelas igrejas que os têm. O que você pensa e por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só. Conosco hoje o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão, até porque hoje vai ser o sorteio do livro que ele escreveu com o Javierson. Pastor Fabrício, paz e graça, tudo bom? Paz e graça, reverendo, tudo bem, graças a Deus. Prazer também estar com o reverendo Fernando. Olá. E com alegria aqui mais uma vez, né? Debatendo assuntos muito importantes para o reino de Deus. Onde fica a Igreja Batista Remissão? A Igreja Batista Remissão fica em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre. Do outro lado, o reverendo Fernando César, ministro da Igreja Metodista. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Olá, obrigado mais uma vez por me receber aqui. Tudo bem. É sempre uma alegria. A Igreja Metodista que o senhor pastoreia fica onde? Fica no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, na rua Joaquim Floriano, a rua importante lá do bairro Itaim Bibi. Tinha um mapping lá, né? Então, pertinho, né? Já foi um bairro chique e continua sendo. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente vai agora assistir a matéria que o Zeca preparou a respeito da dança e voltaremos com a opinião dos nossos convidados e a sua aqui no Vejam Só. Hoje vamos entrar em um debate super atual e muito, mas muito polêmico. Vamos falar sobre a dança, mas não somente sobre dançar. Queremos saber se os grupos de dança, muito utilizados pelas igrejas atualmente, trazem uma edificação real ou se só existem para agradar alguns membros. Esse assunto
gera muita discussão dentro das igrejas, já que aquelas que usam dizem existir base bíblica para os ministérios de dança, enquanto aquelas que são contra afirmam que a Bíblia não autoriza a dança como um item da liturgia do culto. Hoje em dia, o ministério de dança se tornou quase que uma regra dentro das igrejas. No meio do louvor ou no ofertório, um grupo de pessoas apresenta ou ministra um número de dança para a congregação. A primeira pergunta é: existe base bíblica para a dança? A resposta é sim. Existe e é frequentemente citado no Antigo Testamento que as pessoas dançavam. Porém, ela não aparece como uma parte da liturgia do culto. E aqui temos uma questão delicada para o debate. Para os defensores da dança na igreja, ela não é um enfeite de culto e nem mesmo algo exclusivo para os jovens ou mulheres. A dança é inerente a qualquer homem ou cultura. Ela é uma linguagem de comunicação. O objetivo é ter uma dança que extrapola a compreensão ou ainda a sistematização de técnicas. Seria como uma dança do céu, algo sobrenatural, com valores bíblicos e técnicas corporais adaptadas ao estilo do grupo de dança. Para compreendê-la e encontrar um ponto de equilíbrio entre as técnicas corporais e a unção necessária, é preciso ter muita fome de Deus, constante oração, muito trabalho e busca pela santidade. Essa é a opinião mais frequente de quem aceita esse tipo de ministério. Agora, para aqueles que não aceitam a dança no culto, a questão é a falta de base bíblica para isso. Esses estudiosos afirmam que não encontram na Bíblia nenhuma referência a danças durante o culto. Seria, na verdade, uma atividade que atenta contra a atenção e a reverência. Alguns vão mais longe e dizem que também atrapalha a santidade dos irmãos na congregação. Por esses e outros motivos, esse grupo de estudiosos acha que uma igreja não deve ter ou manter um ministério de dança. O assunto é muito polêmico, gera debate, por isso, obviamente, é pauta aqui no Vejam Só. Então, pegue o seu lugar no sofá, escolha um dos lados do debate e aproveite. O Vejam Só já está no ar. Vamos lá. Pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. Algumas igrejas batistas têm grupo de dança. A sua tem? Olha, na minha igreja nós temos um grupo de dança que ele acontece em festas, em algumas ocasiões assim, esporádicas, né? Mas não um grupo assim que todo culto nós temos lá, esse ministério, não. Mas ele existe na nossa igreja. O que o senhor pensa do GC, do tema? Como é que o senhor responderia? Então, olha, eu entendo que é completamente aceitável, é um ministério que realmente edifica, não somente aquele que está envolvido, mas também a comunidade como um todo, porque eu entendo que tudo aquilo que se oferece a Deus, ou em nome dele se faz, o que vai definir se é aceitável ou não é o conteúdo, o propósito e o sentido. Então, a dança, ela é uma expressão de louvor? É. No Antigo Testamento nós temos algumas referências que até o Zeca mencionou lá na abertura. Nós temos lá 2 Samuel capítulo 6, aquele texto de Davi dançando juntamente com os demais que estavam com ele diante da arca. O Salmo 149:3, o Salmo 154, referências onde então há uma promoção da dança unida ao louvor como expressão de adoração. Então, ainda que nós não tenhamos no Novo Testamento algo explícito, nós temos o princípio, como outras doutrinas, inclusive dízimo, né? Não temos explicitamente o termo como prática da igreja cristã, mas os princípios estão invisíveis, completamente explícitos. Então, a dança, no meu entendimento, segue exatamente esse sentido. É uma expressão de louvor? É. Então, completamente aceitável.
Muito obrigado. Esse foi o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Nosso outro convidado é o reverendo Fernando César, da Igreja Metodista do Brasil. O senhor, o que pensa da questão da dança na igreja, reverendo? Antes de mais nada, eu quero te agradecer, porque esse é um tema que eu tenho certeza que algumas pessoas que estão em casa talvez estejam pensando assim, eu sempre quis conversar sobre isso com os irmãos, as irmãs da igreja, com o pastor, eu queria que tivesse uma escola dominical e hoje temos a oportunidade de discutir. Então, ótimo, parabéns, o tema é excelente. Eu já fui pastor de igrejas que tinham, sim, um grupo de dança. Hoje a minha atual não tem, mas eu preciso dizer aqui, Fabrício, eu preciso discordar um pouco de você em alguns pontos. Primeiro que, assim, a gente pode conversar e argumentar sobre outros assuntos, agora sobre base bíblica, não. Base bíblica, não. Porque às vezes em que aparece a dança, e como você disse bem, só no Antigo Testamento, ali aparece a dança, mas não é uma dança litúrgica, é uma dança. Então, Davi dançando porque estava feliz, estava louvando a Deus. A Miriam, Sim. A Miriam dançando é quase que um grito de gol, né? Dançando e tocando pandeiro e tal. E nos Salmos, onde aparece louvai a Deus com danças e tal, não aparece em nenhum momento o que a gente chama de dança litúrgica, no momento do culto, momento no templo, ou, né? Não tem. Então, não tem base bíblica para isso. Quer dizer, a base bíblica pode ser discutida em outros, mas não dizer que na Bíblia aparece lá a dança. Não aparece, não. Aliás, no Novo Testamento, você se lembra, só aparece 2 vezes uma menção à dança. E nas 2 vezes, a primeira é a de Herodias, a filha de Herodias. Sim. Que não foi boa aquela dança, não foi boa para o João Batista. Aquela é uma das vezes em que aparece a dança. E na outra vez que aparece a palavra dança, é na festa que teve na volta do filho pródigo, né? Então, houve dança, felicidade e tal. Essas são as vezes. Não aparece dança na comunidade primitiva, no Novo Testamento, não aparece, não faz parte da liturgia. Mas eu entendo que a discussão aqui não é sobre dança. Dança é legal, dança é ótima. A discussão é sobre a dança litúrgica, a dança no culto, a dança... Então, eu diria assim, num primeiro momento, a gente pode discutir sobre outros aspectos. Sobre base bíblica, eu acho que não temos base bíblica para isso. Essa é a minha opinião. Ok, vamos lá. Vamos para a opinião do telespectador agora, né? Lá no Facebook nós temos a pergunta publicada, facebook.com/programa Vejam Só. Você aprova grupo de dança nas igrejas? Você aprova? Sim ou não? Né? Aprova ou não aprova? É isso que a gente vai saber no final do programa. Obviamente a votação vai continuar. Nós estamos gravando, né? Até o momento da exibição do programa, a enquete fica no ar, tá bom? E aí a gente vai ver o resultado parcial. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Não tem curso de dança lá ainda. Só tá faltando isso também. Porque tem curso em tudo quanto é coisa lá. Tem curso para cantar, para tocar, para ministrar louvor, para dar aula, para ser obreiro, para estudar a Bíblia, né? Estudar teologia, história, filosofia. Tem curso para dar e vender lá na Academia Teológica da Graça de Deus, administrar a igreja, cuidar da mão de obra voluntária das igrejas e ONGs. Tem curso para tudo isso lá. Anota o telefone, 0 operadora 11 3115 0819, 3150819, em São Paulo. Liga no horário comercial, não vai ligar agora, mas no horário comercial amanhã você pode ligar, que vai ter gente lá para te atender, é sábado, mas vai ter gente atendendo, porque há cursos que existem exclusivamente aos sábados, tá bom? E
Quem acompanha o trabalho da gente, faz tempo que eu não falo do blog, né? ebercocarelli.blogspot.com.br, está cheio de novidade lá, tem vídeos, tem artigos. Estou fazendo uma série sobre os 5 pontos do calvinismo, que o Jimmy Swaggart chamou de as 5 maiores mentiras do inferno, né? No sermão dele lá. Estou comentando um por um e explicando para leigo. Se você é teólogo, não precisa assistir não, mas para leigo estou explicando direitinho, porque muita gente me escreve perguntando, né? Então eu estou indo ponto por ponto, tá? Chegou o grande dia. Vamos fazer hoje o sorteio do livro do pastor Fabrício Costa com o pastor Jamierson, né? Muito prazer, eu sou você, um livro sobre coaching espiritual, ou evangélico, né? E que vai ser sorteado para uma fotografia do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e para um vídeo do mesmo quadro, né? Então, se você não mandou, a partir de amanhã já vai ter outro presente para ser sorteado. Então, manda a sua foto, manda o seu vídeo para a gente poder te conhecer, tá bom? A primeira foto de hoje vem de Santa Catarina, em Criciúma. Nós temos a Angelita Cardoso assistindo ao programa. Muito obrigado, Angelita, que Deus te abençoe. Um abração ao povo de Criciúma, linda cidade de Santa Catarina. Aliás, não tem cidade feia lá, né? Rio Grande do Sul, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Pedro Rosa e Kátia. Olha que casal bonito, olha só, maravilha. Deus abençoe vocês e comam lá um espeto corrido bem farto no meu nome, viu? Pedro Rosa, só falta eles serem veganos, né? Não, mas vegano no Rio Grande do Sul acho que não tem, né? Acho que não. Difícil, hein? Pedro Rosa e Kátia, o ósculo santo para vocês, Deus abençoe. Em Parelheiros, em São Paulo, Parelheiros é município, né? Ou é bairro? Nem sei. É bairro. Parelheiros é bairro da Zona Sul de São Paulo, no extremo Zona Sul de São Paulo. O Wilson Ferreira está lá, firmão, assistindo ao programa e ganha o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui. É só combinar com o Rafael pelo Facebook, tá, Wilson? E a última foto de hoje, de Carapicuíba, o evangelista Paulo Ribeiro, né? Está lá, firmão, assistindo ao Vejam Só. Bom trabalho de evangelista, viu, irmão? Que Deus o abençoe e um ósculo santo a todo o povo de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Daqui a pouquinho a gente faz sorteio agora ou como é que vai ser? No último bloco, né? Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do Lindenberg, lá de Fortaleza, no Ceará, né? Que mandou um recadinho para nós também. Bom, pastor Fabrício, o senhor ouviu atentamente as opiniões, as ponderações do reverendo Fernando. Sim. O senhor também não concorda que essa questão da dança tem mais a ver com atender a quem quer que a filha, a neta, a sobrinha dance na igreja do que com uma interpretação pura e simples das Escrituras? Então, olha, como eu disse, eu até discordo de um ponto do reverendo, que nós não estamos tratando a dança como uma doutrina cristã que a igreja precisa observar. Porque quando a gente fala de doutrina cristã, aí sim, obrigatoriamente nós temos que ter explicitamente nas páginas do Novo Testamento a igreja realizando. Agora, dança é uma expressão de louvor, como disse aqui no começo. Então, eu entendo que temos base sim, por conta do princípio que há na dança, que é uma expressão corporal, e que também é uma expressão de louvor. Então, se a gente for levar para esse lado assim, nós não temos base bíblica para dança, nós também não temos base bíblica para cantata de Natal. Nós não temos base bíblica para o grupo de criança ou para o ministério infantil, mas não é isso, não é isso. Agora, existe. Agora, não é algo que toda igreja deve observar. Tanto é que umas observam e outras não. Agora, eu não considero que é assim algo particular. Põe a irmãzinha para cantar lá, para ela se firmar na igreja. Não. Eu entendo a dança num culto, como disse aqui no começo, uma expressão genuína de louvor, que com base em referências bíblicas,
explicitamente, obviamente, no Antigo Testamento, demonstrar exatamente isso que eu estou defendendo aqui. Expressa o louvor? Expressa sim. É uma expressão genuína e sincera? Não é a palavra pregada, mas é a palavra encenada. Não deixa de ser um evangelismo ou uma adoração. Eu acho que segue nesse sentido. Sabe, a minha dificuldade, eu concordo com o que você falou, diz, olha, não tem base, não vamos discutir se é bíblico, isso mesmo, é exatamente o que eu disse, não vamos discutir se é bíblico ou não, vamos por outros caminhos. A minha dificuldade é com relação à espontaneidade, sabe? Eu acho assim que o louvor é meio que... Quando eu disse da Miriam agora, acabei de falar, eu falei, pô, é quase que um grito de gol, a Miriam, irmã do Moisés, quem está em casa sabe do que eu estou falando, né? O louvor parece que é muito espontâneo. Se você tem que ensaiar os passos, tem que decorar os movimentos na hora certa, aí eu acho que perde um pouco a questão da espontaneidade do louvor. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu dancei na igreja. Mas foi assim. Alguém estava cantando lá um hino tão bonito que eu gostava tanto e eu estava assim muito... para usar a palavra da moda, eu estava curtindo ali aquele hino e eu fechei os olhos e quando eu dei por mim, eu estava aqui meio que assim. Mas, para te contar essa história, foi quase que eu não foi espontâneo, eu quase não me contive, eu estava muito inserido naquele momento ali, naquele hino e tal, então não pude resistir. Agora, se tiver que ensaiar, se tiver que não, agora todo mundo para cá, agora os passos aqui, agora roda, e agora, pera, isso não é louvor, para mim. Mas... quando você pensa assim, então, eu não pude me conter, no meu exemplo pessoal, eu penso um pouco na questão de falar em línguas na igreja, que não é da minha tradição, eu sou da igreja histórica tradicional, não é da nossa tradição, mas o que eu tenho ouvido, a pessoa não se contém, parece que e fala. Ela não ensaia em casa, pensa o que eu vou falar, e aí vai lá na frente de todo mundo e fala em línguas. Parece que não é assim. E tem que ir lá toda segunda-feira, toda terça, e vamos ensaiar para ir falar em línguas. E, por outro lado, quer dizer, seguindo nesse exemplo de falar em línguas, eu lembro do que o apóstolo disse, ó, se não tiver interpretação, quem está falando em línguas está edificando a si próprio. Então, nesse sentido de edificar a si próprio, concordo com o que o Weber coloca. Será que não é só para atender lá a filha da dona coisa que precisa? Mas para ela está fazendo bem, ela está se edificando. Eu acho que é só ela que está... Ela, ou elas, ou eles, tem homens também. Mas eu acho que eles estão se edificando, tá bom. Mas para mim tinha que brotar, como aconteceu comigo, como um grito de gol. Aí você dança. Se tiver que ensaiar o movimento, aí acho que perde um pouco a questão do louvor. Então, mas eu entendo que esse ensaio, ele está dentro do preparo que um sermão requer. Eu não entendo, levando para essa linha, até acho que não é isso que o reverendo está indo tão profundo assim, do que eu vou dizer agora. Eu não entendo que eu preparar uma mensagem, aliás, tem igrejas que não, se você preparou a mensagem, não é de Deus que você está trazendo. Mas eu não entendo que preparar uma mensagem, eu não vou estar sendo espontâneo,
ou não vou estar sendo um instrumento de Deus, ou sendo genuíno naquilo que eu estou entregando. Eu não entendo que um preparo, até para o louvor... Então, a gente está falando de louvor. Ensaia. Então, a gente está falando de sermão. É Sol maior. Então, vamos para o louvor. É o Sol maior. Isso aí está errado, não ficou bom. O Salmo 33, 13, que vai dizer que tocai bem, o salmista está dizendo. E para tocar bem, se você está com outros, exige um ensaio. Olha, nós vamos fazer o louvor da igreja e requer ensaio, o que eu não acho que compromete espontaneidade, nem sinceridade e nem uma entrega de um louvor genuíno, que, diga-se de passagem, no meu entendimento, foi muito bem preparado, foi respeitado o momento. Então, investiu-se no momento anteriormente. Agora, o preparo a gente faz com tudo no culto. E não só na dança. Então, mas aí... Então, não vejo assim. Tá. Mas aí, pastor Fabrício, uma pergunta para o senhor. A música precisa ser ensaiada porque os músicos precisam aprender a tocar e a cantar, certo? Isso. Ok. Para levar... E tocar juntos ali. Para levar o povo a cantar adequadamente. Certo? Muito bem. Só que na dança, só o grupo de dança dança. O povo da igreja só assiste. Não é verdade? É igual o pregador que prega e a igreja ouve. Sim, ok. Mas... no caso da pregação, a igreja ouve para aprender. No caso da dança, a igreja assiste para quê? A mensagem que o grupo está passando. É o que eu falei aqui no começo. Não é uma palavra pregada, mas é uma palavra encenada. Existe um propósito, tem que ter um sentido, por isso que eu deixei bem claro no começo aqui. Aliás, não só a dança, mas qualquer outra coisa que se faz num culto, se o propósito for equivocado, se a mensagem for completamente distorcida, ou viola a palavra, a vontade de Deus, então não funciona. Mas se a dança, ela está simplesmente entregando algo à comunidade, ela está encenando a palavra de Deus, ela está passando uma mensagem. Então, há um propósito nisso. E, acima de tudo, é uma expressão de louvor a Deus. Tá. A Viviane Silva, ela publicou no nosso Facebook, um ósculo santo, Viviane. Sabe quando você ouve uma música, sente a melodia e a letra fala contigo, lhe capacitando a criar passo e dança até surgir uma coreografia completa? Talvez você não saiba o que é isso, mas a quem Deus deu tal dom, sabe. E nós que temos esse dom, não podemos desperdiçar dançando no mundo. Vamos adorar a Cristo dançando na igreja para que vidas sejam alcançadas. Tem alguma coisa errada nisso, reverendo? A única dificuldade que eu tenho com essa afirmação é que vamos dançar lá na frente. Lá no que nas nossas igrejas a gente chama de altar, ou púlpito, ou algumas igrejas chamam de palco. Então nós vamos, sim, mas então dança, tá bom, fica aqui. Não, eu quero dançar lá na frente, para todo mundo ver. Então, acho que não é bem uma expressão de louvor, como a Vivi disse aí, não é? Ela disse mais ou menos o que eu tinha dito. Poxa, a música me fez tão bem, eu pensei numa coreografia, que legal. Então, agora eu vou lá na frente, para todo mundo assistir. Quer dizer, se é para todo mundo assistir, essa é a minha dúvida que eu quero debater aqui. Se é para todo mundo assistir, não é para Deus. Se fosse para Deus, eu podia fazer aqui. Mas aí é para todo mundo lá na frente. Então, mas olha só. Aí a gente está entrando numa área que aí o problema é, já que vou chamar de ministério, então o problema aí é o ministro. Então a gente tira ele fora, porque o propósito dele está equivocado. Ele não tem que ir lá na frente para aparecer para os outros, não é isso. Assim como o grupo de louvor está na frente da igreja, ele não está lá para aparecer para a igreja, mas para promover uma atmosfera, né? Um momento de louvor e adoração. O grupo de dança, ele tem esse sentido, porque ele também vai promover e exaltar a Deus. Mas acho que nós não temos cultura para isso. O que eu quero dizer é assim, eu entendo, o grupo de louvor, ele está lá na frente para louvar a Deus, mas também
né? Não só ele sozinho louvar a Deus, porque senão ele toca em casa, ele canta lá no fundo da igreja. Tá, mas ele está lá na frente, o grupo de louvor lá, de música, ele está lá para louvar a Deus e para ajudar, para fazer o papel do liturgo na liturgia, né? É o que está lá para ajudar as pessoas a cantarem, a incentivarem, a promoverem o canto congregacional. Então, essa é a função. Porque a gente tem visto em alguns grupos de louvor, de música, a pessoa vai lá na frente, pega o microfone e fecha os olhos e fica cantando, ah, Deus, eu canto. Sim, espera, tá, ok, está louvando a Deus, mas uma das funções é ajudar a congregação a cantar. Então, na minha opinião, é melhor você cantar aqui, assim, vamos louvar a Deus, porque nós estamos aqui, do que aqui. Tá. Então, agora, falando do balé, por exemplo, por isso que eu gosto de deixar claro que nós estamos falando aqui, não é da dança. Não. O balé é lindíssimo. Exatamente. Você vai numa apresentação no teatro, eu fico arrepiado. Estamos falando da dança na igreja, dança litúrgica. Quando eu disse que a gente não tem cultura, desculpa, só para terminar. Quando eu disse que a gente não tem cultura, é assim, a gente está aqui na igreja e o grupo de música está lá e a gente canta junto porque a gente sabe cantar junto. Agora, não sei se nós temos a cultura de assistir uma apresentação de balé, por exemplo, e dançar junto. Dançar junto não, mas né, aqui na mente, e apreciar. Acho que a gente não tem essa cultura de apreciar o movimento do corpo. Então, é o movimento do corpo. E agora o senhor tocou no ponto, talvez, nevrálgico da questão. A maioria das pessoas que é contra faz alguns questionamentos. Esse movimento do corpo promove edificação ou promove mais a vaidade, a competição entre os integrantes do grupo? Por que os grupos têm majoritariamente moças e quando tem rapazes, geralmente passa uma imagem ruim para o rapaz? Não é verdade? Pode acontecer, claro, sem dúvida alguma. Agora, eu não vejo assim algo assim tão complicado nesse aspecto, porque o egocentrismo, que é o que parece que o reverendo está trazendo muito à tona, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer ministério da igreja. Aliás, muitos púlpitos estão cheios de egocentrismo. Louvor, então, muito também. Então, infelizmente, é uma coisa da natureza humana. Gosta de aparecer. Então, isso é um problema em vários setores da igreja. Agora, se temos um problema, um grupo de dança, que aí de repente está exageradamente vestido. Então, não é um traje que realmente deveriam estar usando. Então, não é um problema do ministério de dança, é um problema daquele grupo de dança. Então, corrige-se isso, mas não lima o ministério. Às vezes, do jeito que as moças dançam, pode até provocar os rapazes. É isso? Então, nós vamos repreender as moças e vamos melhorar os rapazes. Mas não vamos acabar com o ministério, porque senão nós vamos ter que acabar com muita coisa na igreja. Mas é que essa é a cultura do país que cresceu assistindo, por exemplo, uma vez alguém me falou isso, não é o que eu penso, mas alguém me falou isso. Pastor, essas meninas dançando lá, parece o programa como é que chamava? Do Chacrinha, o programa do Bolinha, né? Ou o Faustão. Começa a tocar a música, as meninas vão lá dançar e tal. Pastor, não é exatamente isso que eu penso, mas é a cultura da igreja, de quem cresceu assistindo o Chacrinha, que pensa então nisso. Puxa, começa a tocar, as meninas, isso aí não tem sentido nenhum, não edifica e tal, não é? Então, aí é uma outra área perigosa. É igual assim, eu já escutei assim, eu fui do louvor muitos anos, sou do louvor até hoje na minha igreja, eu mesmo. Aquela história assim, eu não gosto desse louvor aí, pastor. Você não gosta? Não. Por quê? A letra está equivocada? Não, a letra está certa. Eu não gosto do louvor. O louvor não é para você. Infelizmente, essa é a realidade. O louvor é para Deus. Agora, Deus está recebendo
ele aceita isso? Quando ele aceita? Quando não viola sua vontade, seus princípios, quando há conteúdo no que está sendo feito, tem propósito, tem sentido. Então, Deus recebe porque não viola. Aí, muitos têm esse coração de Mical, né? Viu lá Davi dançando, quando ela viu, ela falou assim, meu Deus do céu, esse Davi, né? Não sei o que ela pensou na hora, mas ela já desconsiderou ele. E ele, não estava nem aí para Mical, ele estava expressando adoração. E Deus disse que esse que estava dançando lá, Davi, era um homem segundo o seu coração. Por isso que eu digo que aí está o princípio da coisa. Mas então, não é litúrgico. Não, mas se não é no horário do culto. Mas os salmos. Não, peraí, agora tem que Porque não é no senhor. horário do culto. Não. Você pode ficar em casa sozinho. Não? Davi estava dançando, celebrando, comemorando ou adorando? Nesse episódio, adorando. Então é culto, pastor. Mas é culto individual. E não estava sozinho, hein? É culto individual. Não, era um cortejo. Claro que era. Era um cortejo. Muitos estavam dançando com ele. Eu acho que não. Segundo Samuel, capítulo 6. Nesse caso específico, não era ambiente de culto. Assim, você não vê isso nos outros cultos, né? Então, aí a gente vai voltar na questão da cantata de Natal também. Vai virar heresia. Você não fala mal não de tem cantata base. de Natal na minha frente. Pois é. Mas não tem base no Novo Testamento. Como é que o Batista está falando mal de cantata de Natal? Pois é. É um absurdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o vídeo do Lindenberg. Ele fala mal de cantata de Natal, coisa nenhuma, que ele é músico, compositor dos bons, dos bons. E faço cantata de Natal. Claro. Eu sei. Como é que chama a sua dupla lá, a sua banda? O Dupla Honra. Dupla Honra, excelente, primeiríssima muito linha. obrigado. Glória a Deus. Estou brincando com ele, porque eu sei que... Bom, vamos lá. Lindenberg, lá de Fortaleza, no Ceará, capital maravilhosa do Ceará. O Lindenberg tem um recado para nós, vejam só. Meu nome é Lindenberg, sou de Fortaleza, Ceará. A Bíblia fala que somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Para os arminianos, essa eleição acontece segundo a presciência de Deus. E o crente também pode perder a salvação. Afinal de contas, Deus pode errar em sua presciência e sua eleição? Se Deus pode errar na presciência? Da sua eleição? Eu entendi. Não, eu sei eu sei onde ele quer chegar. É que num dos debates sobre calvinistas e arminianos, que a gente quase nunca faz aqui, alguém falou que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. É isso que ele está falando. Mas se foi escrito antes da fundação do mundo, Deus apaga o nome de quem desistir no meio do caminho? Esse é o problema. Peraí, como? É disso que ele está falando. Valeu, Lindenberg. Deus abençoe. Obrigado pela sua sugestão. A gente vai pautar. E a gente está indo para o intervalo. Voltamos já com o Vejam Só. Voltando com o programa Vejam Só, agora a gente vai fazer os sorteios, né? Divulgar a foto e o vídeo que ganharam, cada um deles, o livro, né? Do pastor Fabrício Costa e do pastor Jamierson. E com isso a gente encerra essa promoção agora em agosto. E a partir do próximo programa teremos outro presente para você que está mandando fotos e vídeos. Então, vou começar pelo vídeo que foi sorteado. Era da Aline Neves, aqui de São Paulo. Não sei o que foi que a Aline falou, vamos ver. Meu nome é Aline, eu sou de São Paulo, capital, sou cristã. Nós sabemos que, atualmente, vivemos muitas profecias. Vemos em Mateus 24, versículo 7, 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5, dentre outros. Minha sugestão de tema para o programa é profecias bíblicas versus seus fatos históricos. O que vivemos na atualidade, no Brasil e no mundo, que diferenciam entre realmente profecias ou fatos históricos já vividos nas Escrituras? Obrigada a todos pela oportunidade, um beijo ao meu marido e um abraço para toda a minha família. Valeu, Aline Neves, muito obrigado, uma sugestão forte, né? Ela mencionou textos que falam do esfriamento e da maldade crescente no mundo. Legal. Obrigado, Aline. Você ganhou o livro do irmão, então você tem que pôr o nome lá da Sim, Aline, ok. E a foto sorteada é lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O casal Andriele e o Álvaro. Olha aqui, que casal bacana, muito legal. Foram sorteados, então,
dessa campanha do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, faz a sua foto, faz o seu vídeo e manda que você pode... O livro que eles estão ganhando é esse que você vai ver agora, está aí, né? Muito prazer, eu sou você, que foi, como eu já disse, escrito pelo pastor Fabrício Costa e pelo pastor Jamierson Oliveira. É um livro de coaching. Muito bom, legal. Vamos voltar para o nosso tema. O Dermival Júnior, telespectador, postou o seguinte no nosso Facebook. Ele diz que não, a igreja está usando a arte para atrair os jovens, porém faz mal em adotar costumes não religiosos, porque está enfraquecendo a espiritualidade. Então, não sei, Dermival, na matéria de abertura, o Zeca mostrou alguns grupos que não são os clássicos, né? Com as moças com aquelas roupas de balé e tal, mas grupos de jovens vestidos com camiseta e tal, fazendo uma dança bem mais contemporânea. E aí? O que o senhor acha disso? Porque eu acho que é disso que o Dermival está falando. Essa palavra dele é ótima para trazer para a gente aqui, porque ele diz assim, a igreja está trazendo a arte para dentro da igreja. Eu digo assim, glória a Deus, isso mesmo, que bom, trazer a arte, ninguém é contra a arte, imagina, trazer a arte para dentro da igreja é maravilhoso isso. A questão é que nós estamos falando, quero lembrar sempre que estamos falando daquela dança litúrgica ali, a dança no momento do louvor, é isso que nós estamos falando. Não estamos falando nada da dança, né? Não estamos falando do grupo de balé, não estamos falando... Eu me lembro, Heber, eu conheço um casal muito piedoso, já de alguma idade, e que eles cresceram nessa nossa cultura ocidental, a gente é fruto do Ocidente, que sempre associou a dança a Roma, né? Desde Roma, a dança é associada à bebedice, a festas, a orgias, a dança é isso. E aí, na nossa cultura, a gente sempre se afastou um pouco da dança. Nas igrejas antigamente é proibido dançar, ninguém dança e tal, porque não vai no baile e tal, porque essa é a nossa cultura cristã ocidental. E eu lembro desse casal que a esposa estava lá com alguma labirintite. E o médico recomendou, vocês dançam? Eu falei, não, a gente não sabe dançar. Entre numa escola de dança. Vocês vão a dança vai fazer muito bem para o seu tratamento de labirintite. Ah, é? E esse casal ficou, bom, mas espera, e agora e tal? Bom, eu estou lembrando desse casal para dizer assim, não estou falando da dança, não estou falando da arte. A arte é maravilhosa, a arte... Porque, aliás, eu já fui em cultos, não é exatamente cultos, mas em eventos em que tinha, então, uma apresentação de dança, de balé específica, que era evangelística. Então, era toda uma encenação evangelística. E eu achei ótimo, achei maravilhoso aquilo, foi um evento, e não foi num só, eu já vi outros. Mas não é disso que nós estamos falando, Demerval. É, Demerval? Não, é. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando da dança litúrgica ali no culto. Então, essa é a diferença. Janderson diz assim, as pessoas dançam geralmente para se exibir, ou aparecer mesmo, nem lembram de Deus. Aí ele está julgando para dar. Pois é. E aí é aquele velho problema. Então, o problema é quem está fazendo, não o que estão fazendo. Se o problema é quem está fazendo, a gente poda quem está fazendo, mas mantém o que estão fazendo. O que a gente não pode vamos exterminar um costume ou uma atitude que algumas igrejas gostam de fazer. Mas esse costume não existia, pastor. Quando o senhor era criança, tinha grupo de dança na igreja? Então, muita coisa não existia. Não é só isso. Se a gente for parar para pegar dentro das nossas igrejas, quantas coisas hoje existem que não existiam antes. Mas a questão não é essa. Por isso que eu lido como um princípio que rege esse tipo de ministério. É um princípio.
E não um exemplo em si, onde a igreja praticava e toda a igreja cristã observava. Não, umas observam, outras não. Por quê? Porque não é uma doutrina, é uma prática que uns observam com propósito, com sentido e com conteúdo. Existe uma mensagem, não se viola verdades de Deus fazendo isso. Porque se acontece, então, aí voltamos à questão, é quem está fazendo. Então, esse não é um risco só de um grupo de dança, é um risco de escola bíblica, é um risco de púlpito, é um risco de louvor. Aliás, muitos louvores têm letra que violam a verdade da Escritura, violam mesmo. Certamente. E a pessoa ouve aquilo até chora, porque... Mas o que está sendo cantado ali não é verdade, está contra o que está escrito. Então, nós temos esse tipo de risco e problema, não só com dança, mas se cantar os hinos dos hinários tradicionais, você não corre esse risco, tá? Não corre. Aí tenho que concordar. Exatamente. André Luiz de Miléu. Davi dançou de alegria na presença da arca, Mical repreendeu. Deus castigou quem? Mical ou Davi? Pela leitura, percebemos que Deus aceitou a Davi e reprovou a atitude de Mical, que foi castigada com a esterilidade. É isso mesmo, pastor? Aí que... Não, eu não me lembro dessa última parte dele aí. É o castigo da esterilidade, né? Acho que ele exagerou aí. Agora, uma coisa é certa. Ela está reprovando algo que Davi estava fazendo a Deus. Porque quem sabe o coração com que o indivíduo está entregando algo a Deus é Deus. Claro. Por isso que não pode dizer assim, olha o que ele está fazendo. Olha, francamente, é uma carnalidade. Não, eu não conheço o coração do indivíduo. Mas desculpa, Heber, só para fazer um rápido comentário. A gente tem... Foi a Mical que falou sobre o Davi. E a gente sabe esses dois. Não era o Davi, era o João, era capaz da Mical nem... Ela estava com ciúme do marido. Então, ela estava com ciúme do marido. Então quem critica às vezes, Tinha muitos outros dançando com ele. Mas ela falou do Davi. Mas por quê? Então, às vezes quem critica é porque tem alguma coisa, porque aquela menina ali, então, aquela ali é que ela está mexendo com você. Então, O Marcos Rogério disse assim, há locais apropriados para danças, a igreja é um local para adoração. Só que nós estamos falando de dança de adoração. Exatamente. Agora, pastor Fabrício, não corremos o risco de ter um grupo muito bom, assim, bastante belo no que faz, e o crente ficar apreciando a arte das moças e esquecer, nem ouvir o que está sendo cantado, muito menos adorar a Deus? A dança não pode ser uma distração? O louvor também pode. Louvor não, louvor é palavra, é letra, ou só se for só tocado. E a dança é mensagem também. Não. Aí que está, a distração, porque por conta da beleza de quem está fazendo, mas eu acho que aí a gente ou vai a feiura. Então, vamos fazer um grupo de dança só com gente feia. Não, então, a feiura também vai distrair. Não, aí eu volto naquela tecla. Aí o problema não é a dança, mas como a estão fazendo. Tá bom. Então, não pode limar o ministério por conta de quem o está exercendo. Tem vantagens, o ministério tem vantagens. E eu acho que uma das vantagens é promover a ideia de que o culto é de todo mundo. Então, o culto é de todo mundo, todo mundo prestando, todo mundo... Aí tem um grupo lá de meninas, ou meninos, tem lá um grupo que eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei... Então, nós vamos fazer uma coreografia aqui. Ótimo, porque todo mundo deve participar do culto e todo mundo deve entender que ele faz parte do culto e eu também estou prestando um culto a Deus junto com todo mundo. Culto é coletivo. Ótimo. Então, essa é uma vantagem. E a segunda vantagem é que promove, então, a unidade de um grupo. Eu acho isso fundamental. Eu sou metodista. Os metodistas gostam de pequenos grupos. Nasceu assim o movimento metodista. Pequenos grupos. Agora nós temos um pequeno grupo que se encontra, que conversa, que ri, que dá risada, que come um lanche junto, que ensaia, que ouve música 1 vez, 2 vezes por semana na igreja. Ótimo! Essa é uma vantagem que eu não discuto. Que bom que tem espaço
para essas meninas, repito, ou meninos, que bom que tem espaço para eles também no culto na igreja. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas sempre fica para mim aquela questão de que deveria ser então um culto especial, porque se esse grupo participa do culto que é comunitário, muitas das pessoas que estão aqui, o culto deixa de ser nosso, não é mais meu agora, eu não me vejo nesse culto, parece que não sou eu. Quando o coral está cantando é diferente, porque eu estou cantando junto com o coral aqui, muitas pessoas cantam baixinho aqui e tal, mas a dona Maria lá, o seu Zezinho, ele não se vê no grupo dançando, e essa é uma dificuldade do culto comunitário, né? Vamos ver o que o Zeca ouviu na Crentolândia. Hoje a gente vai ter a Crentolândia de verdade. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer a minha produção. Fez uma surpresa muito legal, você deve ter acompanhado ontem. A hora que eu chamei o Zeca para ouvir as opiniões sobre divórcio e repúdio na Crentolândia, entrou minha mãe. Falando do meu aniversário e tal, e depois meus filhos e tudo. A minha família apareceu lá. Então, hoje a Crentolândia... Então, muito obrigado. Até o César Sampaio, do Palmeiras, me mandou uma saudação, mas ele tem que vir aqui participar, fazer uma entrevista, falar dos atletas de Cristo, o ministério lá, dos áureos tempos do Palmeiras, a Parmalat. Enfim, muito obrigado a todos pela homenagem, pelo bolo delicioso que a gente comeu, mas hoje a gente vai para a Crentolândia de verdade. Aqueles grupos de dança na igreja, o senhor acredita que aquilo serve para edificação ou é só para agradar um grupo de pessoas? Eu acredito que dentro desse grupo que foi criado, a Bíblia diz assim, temos que nos fazer para tolo para ganhar os tolos. Então, muitas vezes é um atrativo para trazer as pessoas de fora, para que eles vejam que vale a pena servir Jesus. E uma vez que o grupo foi criado, é em louvor a Deus. Agora, quando o homem faz isso só para se edificar, não vale de nada. Eu acredito que sejam para ambos. Primeiro que quem dança para glorificar o Senhor. E a comunidade, eu acho que também como cultura, é uma forma de juntos prestigiar quem dança. Eu acho que qualquer forma de expressão, ela serve como um louvor a Deus. Mas, às vezes, assim como em qualquer outra área da vida cristã, tem que se tomar cuidado para que isso não se torne um entretenimento. Depende a forma da dança, porque tem umas danças que parecem um pouco meio sensual. Eu acho que isso não traz edificação nenhuma. Mas aquela dança que você vê que está louvando a Deus, então eu acredito que sim, isso traz uma edificação. Eu creio que agrega na igreja e traz algo para as pessoas que estão chegando agora também na igreja, né? Como no caso, na minha igreja, a gente procura agregar no ministério em que as pessoas se sintam à vontade, certo? E às vezes as pessoas que chegam, muitas pessoas que chegam na nossa igreja, eles têm essa vontade de querer dançar. Eu não sei te dizer assim se edifica a igreja espaço, mas pode edificar a igreja dentro da pessoa. Legal, variedade de opiniões aí. Vamos emendar com a do Cristiano. O Cristiano Castro, ele publicou o seguinte: eu penso que cada um tem seu dom. Se a pessoa sabe dançar e não quer dançar no mundo, porque teme a Deus, por que não as igrejas darem esse espaço? Mas, claro, tudo com ordem e decência. O Giancarlo Lobo. É por isso que as igrejas de hoje em dia estão dessa forma, permitindo tudo para agradar o homem e não ao verdadeiro digno de toda honra e louvor, que é o nosso Deus. Dança desfoca o culto. Para mim, culto solene, racional. No mínimo ele é presbiteriano. Né? Ou metodista, hein? Não, metodista não. O presbiteriano é que o sermão tem que ter 3 divisões muito bem encadeadas, lógicas, que possam ser memorizadas facilmente, que levem a uma conclusão bombástica. Você pensa que é fácil? Não é fácil não. Ser metodista é mais fácil. Davi Sampaio. O pessoal confunde dança com o mundo. Sendo bem orquestrado, é maravilhoso ter um grupo de danças. Né? Andréia Pinheiro. Ainda não percebi para que serve. Os que vi até hoje parecem um espetáculo comum.
E aí, pastor, é um espetáculo comum? Então, não tem que ser um espetáculo, né? Porque visa promover a adoração a Deus junto com a comunidade. Eu não vejo a separação do grupo de dança lá, e a igreja fica esperando eles terminarem, como se a igreja não participasse. Como disse desde o começo, esse grupo de dança ele tem que trazer uma mensagem. Essa mensagem vai exaltar a Deus, obviamente, porque é um culto que está sendo feito a Deus. Então, ele traz uma mensagem e, pelos seus movimentos, ou sei lá, a coreografia, a encenação desta mensagem, envolve todo mundo, porque vai levar também a comunidade à exaltação a Deus, que é o que o grupo está se propondo. Agora, quando não é isso, então não temos nem ministério ali, aí já é outra coisa. Agora, Fabrício, eu acho que quando você fala em comunidade, quando eu falo em comunidade, eu estou pensando na minha comunidade, que tem uma parte maior de pessoas mais de idade, mas se é uma comunidade de jovens, eles estão achando ótimo lá e a coreografia... Uma vez convidaram um grupo de louvor e de dança para cantar num encontro de homens da minha igreja. Mas o encontro de homens, estava lá os homens, estava lá o seu João, lá, todo mundo com 50 anos ou mais. E o grupo lá na frente, eu fiquei até com dó, porque fazendo um esforço, ele dizia, agora todo mundo para cá, e vamos, anda para cá. E os homens lá assim. Então, agora estende a mão. Os homens lá estavam assim. Então, quando eu penso em comunidade, que a comunidade não participa, eu estou pensando nessa comunidade de pessoas de mais idade. Porque se for uma comunidade de jovens e aquele culto de jovens, basta a pessoa lá na frente falar, e aí, gente? Todo mundo grita e todo mundo está ótimo. Tira o pé do chão, mundo participando. Pois é. E nem todo grupo de dança promove essa interação, né? Bom, tem a mensagem e... Infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos ver o resultado parcial da enquete? Vamos lá? 69% disseram que não, 31% disseram que aprova grupos de dança nas igrejas. Tivemos até então 1.200 votos. Obrigado ao pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, e ao reverendo Fernando César, da Igreja Metodista. Ambos estão à disposição de vocês para convites, palestras, etc. O contato dele está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. A gente se vê no próximo.